Quero convidar os irmãos a que abram suas Bíblias lá em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 14. Marcos, capítulo 14, os versos 27 a 31. Marcos 14, de 27 a 31, a palavra de Deus nos diz assim: Disse-lhe Jesus: Vocês todos me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. E Pedro declarou: ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. E respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda hoje, esta noite, antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes você me negará. Mas Pedro insistia ainda mais: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. Amém. Deus abençoe a essa leitura. O título dessa mensagem é: Senhor, ajuda-nos nas nossas fraquezas. Às vezes nós olhamos para nós, meus amados, e achamos que nós somos fortes demais para algumas situações. Outras vezes olhamos para nós novamente e vemos o quão frágil nós somos. Então nós somos um misto entre força e fraqueza, sem saber em que momento a fraqueza estará, sem saber em que momento a força virá. Então, algumas vezes nós podemos ser mais fracos que fortes, outras vezes mais fortes do que fracos. Em todas as situações, no entanto, nós deveríamos orar: Senhor, ajuda-nos em nossas fraquezas. Quando olhamos para esse texto, vemos Jesus e seus discípulos numa cena bastante conhecida, bastante comum de todos nós: a mesa onde há a celebração da Páscoa. Era a última refeição de Jesus antes da sua morte, e ele, mais do que ninguém, sabia dessa questão. E não é à toa então que tal encontro aqui, ele é recheado de muita emoção. E em meio às emoções, Jesus nos traz algumas declarações, no mínimo intrigantes, mas também duras ao mesmo tempo. Momentos antes da descrição desse texto que nós lemos, no verso 27 ao 31, o Senhor Jesus já tinha dito claramente para eles mesmos: um de vós me trairá. Lembre que Jesus estava no meio de pessoas íntimas. Lembre que ali estavam os seus amigos mais achegados. E foi neste ambiente de intimidade que tal bomba caiu: um de vocês me trairá. Entre o círculo de intimidade de Jesus havia um traidor. E agora ele faz uma outra declaração tão dura quanto a primeira. Se a primeira foi: um de vós me trairá, agora ele diz: todos vocês se escandalizarão por minha causa. A palavra escandalizar, ela pode ter a conotação, de fato tem, de colocar uma pedra para alguém tropeçar ali à frente, ou ainda fazer com que alguém seja impedido de ir por tal caminho, sobre o qual então ela venha a tropeçar, ou cair, ou até mesmo se desviar. É a metáfora que aqui está inserida. Em outras palavras, tal palavra significa trazer ofensa. Então o que Jesus está dizendo é que por
causa dele, aquelas pessoas iriam se ofender, iriam ter alguns obstáculos no seu relacionamento com Deus. O que Jesus está dizendo é que seus amigos iriam ter um sentimento de ofensa profunda por ter estado com Jesus, por ter andado com Jesus. Tanto é que aqueles homens, ao estar na presença de outros homens, de outras pessoas, se sentiram, por que não dizer, envergonhados por andar com Jesus. É o que nos diz o versículo 50 desse texto, por exemplo, quando Jesus estava sendo preso. O texto diz que todos o abandonaram e fugiram. Eles olhavam agora para Jesus como alguém que poderia ser um empecilho ou trazer alguma dificuldade em suas vidas. No entanto, enquanto estão à mesa com Jesus, aquilo ainda não havia acontecido, simplesmente a declaração do Cristo. Então, enquanto eles estão à mesa com Jesus, aquilo que eles ouvem que iria acontecer, para eles seria, na verdade, um absurdo. Talvez eles dissessem: o que é isso, Senhor? Não fale dessa forma. Como que nós vamos agir dessa maneira, nos escandalizar com o nosso mestre? E aí entra Pedro, porque Pedro, ele se acha melhor do que qualquer um que ali está, pelo menos aqui nesse texto. E aí então ele volta-se para Jesus e fala assim: ó, mesmo que esses aí te abandonem, eu jamais o farei. Eles podem te abandonar, agora eu não. Eles podem se escandalizar contigo, mas nunca eu. Então tinha que ser Pedro, porque Pedro era muito firme nas suas convicções pessoais. Então, quando você olha para o histórico de Pedro, você vai ver que foi Pedro que andou por cima do mar quando Jesus mandou. Ninguém mais fez isso. Você, quando olha para Pedro, você verá que foi ele que declarou que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus vivo, no momento em que muitas pessoas estavam confusas. Foi ele quem disse: para quem nós iremos? Pois só tu tens as palavras da vida eterna. Quando alguns queriam abandonar a Jesus, então, tão seguro de si, agora diz aquilo que não poderia de maneira alguma prometer. Por isso agora Jesus dirige-se exclusivamente para Pedro. Ele fala ou diz uma afirmação tão dura, talvez mais dura do que qualquer outra, mas agora específica para aquele tão seguro Pedro. Ele diz assim: asseguro-lhe que ainda hoje, esta noite, antes que 2 vezes o galo cante, 3 vezes você me negará. Você não somente, Pedro, sentirá vergonha de mim, mas dirá que não me conhece. Pedro, ele pensava de uma outra forma, e talvez nós também podemos pensar de outra forma. Talvez podemos pensar assim, que Pedro baixaria a guarda e falaria: é verdade, eu sou tolo em pensar dessa forma. É verdade, eu sou tolo em imaginar dessa maneira. Mas não Pedro, porque Pedro, eu já disse que é aquele tipo de pessoa que enfrenta as circunstâncias, e ali estava Pedro querendo enfrentar o próprio mestre. Então, diante da palavra de Jesus, que disse que 3 vezes ele negaria a ele, Pedro fala: eu jamais te negarei, mesmo que tenha que morrer ao seu lado. E todos ali, ao ouvirem Pedro falar tal palavra, disseram a mesma coisa: não, nós estamos com Pedro, nós também jamais iremos agir como talvez outras pessoas agissem. Mas eu tento me colocar assim no lugar de Pedro nessa situação, ou talvez até no lugar de alguns apóstolos que estavam ali nessa circunstância, e eu fico perguntando: será o que eu falaria para Jesus?
se ele dissesse para mim: Marcelo, você vai se escandalizar em mim. Pior ainda, Marcelo, você vai me negar 3 vezes. É provável que nas minhas convicções, talvez você também, dissesse a mesma coisa. Eu? Jamais. O meu Senhor é tão bom para mim, o meu Senhor é tão amoroso, o meu Senhor está sempre comigo, o meu Senhor é tão maravilhoso, me dá tantas bênçãos, como que eu vou abandoná-lo? Como que eu vou deixá-lo? Como que eu vou simplesmente largá-lo? E nesse ponto, meus amados, nós todos somos iguais. Talvez você olhe para si e dissesse as mesmas palavras que Pedro, que os apóstolos, que eu, ou que qualquer outra pessoa. O que eu quero dizer é que muitas vezes o que nós falamos, nós não conseguimos cumprir, mesmo que aquilo que estejamos falando tenha a ver com Deus. Então, meu amado, nem tudo o que nós dizemos é o que nós fazemos na prática. Então, a vida cristã ela tem dois segmentos. Um segmento é a teoria, é o que nós olhamos no texto bíblico, é o que nós ouvimos nas mensagens, é o que nós cantamos nas canções. Mas outra coisa é o que nós vivemos, porque o que nós vivemos nem sempre combina com a nossa concordância com a palavra de Deus. E aí nesse cenário entra Pedro novamente. Eu digo o que ele falou: ainda que todos se escandalizem, nunca porém, Pedro e os demais apóstolos possuíam uma convicção teórica. Todos nós temos as nossas convicções, que nós não conseguimos provar, mesmo que nós cremos nelas. Ela se sustenta por palavras, mas quando é colocada à prova, desmorona. Ali estavam homens que provavelmente eram admirados e invejados por muitas pessoas. Quem sabe, meu amado, quem passasse ao lado dos apóstolos, que falasse assim: poxa, eu queria ser como eles, eu queria estar ao lado de Jesus como eles, porque andar com Jesus, enquanto Jesus fazia milagres, prodígios e coisas semelhantes, trazia fama para quem estava ali. Andar com Jesus, enquanto Jesus estava no topo da cadeia alimentar, era algo que realmente trazia um certo orgulho santo para quem assim fizesse, e muitos queriam estar no lugar daqueles discípulos. Então eu fico imaginando quando eles passavam por entre as multidões, quão satisfeitos eles deveriam se sentir por serem escolhidos por Deus para aquela missão. Eles eram auxiliares diretos de Jesus e organizavam tudo que Jesus fazia, por onde Jesus ia. Qualquer coisa era do conhecimento daqueles homens. Então você há de convir que eles tinham uma posição de importância em relação aos demais. Quantas vezes, meus amados, nós prometemos a nós mesmos ser mais comprometidos, mais dedicados a Deus, mais próximos ao Senhor? Quantas vezes nós prometemos ser mais fiéis a Deus, mas aí chega aquela hora chamada hora H, e por alguma razão aquilo que nós prometemos anteriormente já não faz mais sentido naquele momento. Então a nossa boca é mais rápida do que as nossas atitudes, do que os nossos comportamentos. Assim eram aqueles apóstolos e assim também somos nós. Agora há duas razões, pelo menos, para Pedro ter descumprido o que ele falou. Duas razões pelas quais ele tenha falhado e falhou por conta das suas fraquezas. A primeira delas foi Pedro discordar da palavra
Pedro havia ouvido cada palavra a respeito do que aconteceria. Tudo que Jesus estava vivenciando naquele momento já era do conhecimento de todos eles. Jesus contou com muitos detalhes sobre a morte que ele iria passar, e agora dizia a realidade que estava por vir, o escândalo e a negação. Mas Pedro, ele rebateu as palavras do Senhor, dizendo que jamais primeiro Jesus devia morrer. Aí Jesus olhou para ele e falou: para trás de mim, Satanás. E que agora ele não, nem nenhum dos outros iria se escandalizar nele, e Pedro jamais o negaria. Era o confronto de Pedro com as palavras de Deus, com as palavras de Jesus. E todas essas coisas aconteceram exatamente como Jesus havia dito. A minha pergunta é: como que Pedro tinha tanta certeza sobre o que viria, a ponto de dizer tais palavras para Jesus? É o que nós encontramos na sua segunda razão por qual ele falhou. A primeira, lembre-se, foi confrontar a palavra de Deus com o próprio Deus. Talvez você já passou coisa semelhante a essa. E agora a segunda razão foi o seu excesso de confiança em si mesmo, talvez movido pelas suas convicções, ou quem sabe pela sua amizade com Jesus. E ele falou assim: não, Jesus, olha para mim e para você, não há condição, nós estamos ligados um ao outro, nós estamos tão próximos ao outro, então isso não vai conseguir me separar de ti, Senhor. Isso não vai ser um impeditivo para eu continuar minha vida. Eu não vou te negar. Grande engano, Pedro. Pedro, você não sabe de nada. O excesso de confiança era demais na vida dele. Pode ser considerado como um orgulho. Batia no peito e falava: não, eu sou forte o suficiente. Mesmo que venha toda dificuldade, eu vou resistir. Mesmo que venham as provações e até mesmo as tentações, eu não cederei jamais. Por orgulho. Salomão, escrevendo os Provérbios, disse que o orgulho vem antes da destruição, e o espírito altivo vem antes da queda. A palavra de Deus está, meus amados, sendo pregada por nós com frequência. E quando nós a ignoramos, nós trilhamos pelo caminho do fracasso. Quantos de nós, pelas nossas próprias convicções, temos desprezado ou ignorado a palavra do Senhor? Todos precisamos da palavra de Deus. Do contrário, agiremos como Pedro. Do contrário, nos comportaremos como ele, que confrontou a palavra de Deus, ao invés de simplesmente pela fé acreditar nela. E não somente isso, ele se sentiu o máximo como deveria se sentir o menor de todos. O orgulho foi tamanho que desprezou até mesmo os seus colegas que andavam com ele dia após dia. E então eu digo, meu amado, sim, nós somos sim fracos, mas fracos do que nós podemos imaginar. Pedro era fraco, assim como eu e como você. E porque somos fracos, nós falamos muita coisa que nós não somos capazes de fazer. Eu e você. E Pedro junto. Então, meu amado, eu quero dizer para você que apesar de sermos fracos, apenas Jesus continua apostando em pessoas tão fracas como eu e você. Apesar das nossas fraquezas, Jesus ainda continua apostando em mim e em você. O texto que envolve essa questão é o versículo que diz assim: mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galileia. Então Jesus havia antes declarado: vocês todos
me abandonarão, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. E o verso 28: mas depois que eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Veja que não é vocês virão a mim para a Galiléia, mas eu irei adiante de vós para a Galiléia. O que Jesus sabia a respeito dos seus discípulos era a pura verdade. Eles eram mais fracos do que imaginavam. Jesus tinha a sua convicção a esse respeito. A fraqueza humana, ela é expressa, é constatada em diversos lugares da Bíblia, de forma que ela fica muito evidente. Por exemplo, é apenas um exemplo, quando Jesus vai para o Getsemane, o jardim de Getsemane, e chama os seus discípulos para orar junto com ele, você sabe muito bem que não demorou muito tempo para que aqueles discípulos caíssem no sono. Estou falando da fraqueza física, de uma limitação física, mas que expressa muito bem a nossa condição espiritual. Afinal de contas, quem é que nunca dormiu enquanto dormia? Quantos aqui não cochilaram enquanto falavam com Deus? Quantos aqui não estavam, de repente, pedindo até mesmo uma bênção a Deus, e de repente perdeu-se todo o sentido porque caiu em sono? A realidade, meu amado, mesmo quando falamos com Deus, nós somos fracos, e eles, fracos como eram, iriam caminhar por estradas muito frágeis, muito suscetíveis a problemas. Mas o Senhor, meu amado, não escolhe pessoas que já estão prontas. Jesus não escolhe pessoas que estejam fortes o suficiente. Ele não escolhe as pessoas mais prováveis para fazer aquilo que Ele gostaria que fosse feito. Ele não escolhe aqueles que se destacam na sociedade tão somente. A declaração de Jesus, ela é verdadeira. Todos se escandalizariam nele, porque eram pessoas fracas. Mas, no entanto, observe o que vem depois. Jesus dizia que iria atrás deles logo assim que ele ressuscitasse. Um outro talvez pudesse dizer: não, eu cheguei à conclusão que vocês não servem para esse negócio. É melhor eu escolher outras pessoas para continuar a minha igreja. É melhor eu escolher outras pessoas para fazer esse tipo de trabalho. Mas não é isso que nós vemos no texto. Antes, Jesus diz: olha, vocês vão me abandonar, mas eu vou atrás de vocês, vou diante de vocês, vou procurar vocês, eu vou atrás. E por quê? A razão de Jesus sempre vir ao nosso encontro é porque Deus não olha ou não vê como o homem. Já dizia lá em 1 Samuel: Deus não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Esse verso antecede a escolha de um menino pastor de ovelhas, que se tornou o rei, o melhor rei, o maior rei de Israel. Então, apesar de tudo, de todas as fraquezas, de todos os conflitos internos, o Senhor via o coração de cada um que estava ali, assim como vê o coração de cada um de nós que estamos aqui. Então, alguns de vocês podem se sentir despreparados, podem se sentir inúteis, mas não é assim como Deus vê cada um de vocês. Pelo contrário, apesar de fracos, o Senhor insiste em estar conosco, em investir em cada um de nós, em andar conosco, nos convidando a simplesmente nos render ao seu poder, nos render diante dele. Porque somente uma vida de rendição total é que pega aquele que é fraco e o torna forte,
o suficiente. Então volte para Pedro e vê que, ao dizer que jamais negaria a Jesus, Pedro estava incompleto diante do Senhor, incompleto porque não sabia do que falava, e por isso, quando se encontra na prática, ele toma uma direção oposta ao que havia sido dito por ele mesmo. Então, tão convicto como estava ao dizer que jamais o negaria, é a sua tríplice declaração após a prisão de Jesus. Então alguém chega perto dele, Jesus está preso. Alguém chega perto dele e diz: opa, você também estava com Jesus, o Nazareno. Aí em seguida o outro diz: esse aí é um deles. E por fim alguém declara: certamente você é um deles, você é galileu, você andava com Jesus. E para todas essas perguntas, para todas essas confrontações, uma unânime resposta sai da boca de Pedro: não conheço o homem de que vocês estão falando, de quem vocês estão falando. Não conheço. Jamais se negarei, lembro disso. E agora por 3 vezes, não conheço. Nem nunca ouvi falar desse homem. Esse homem estava descendo pela ladeira do fracasso por causa de suas fortes, porém erradas convicções. Pedro e os demais apóstolos deveriam entender que há apenas um caminho forte. O caminho forte é o caminho da rendição. Lutar contra ou disputar com Deus, meu amado, é uma batalha perdida. Quando nós tentamos argumentar contra Deus, sustentando convicções vazias e sem fundamento, estamos lutando com Deus. E o que precisa nesse momento não é outra coisa senão a rendição, porque é quando alguém se rende que vence a batalha. O mundo espiritual é muito diferente de qualquer outra coisa, porque no mundo espiritual rendido que estamos aos pés de Jesus é que nos traz a vitória, porque nós somos mais fracos do que nós imaginamos. Sim, somos mais fracos. Somos fracos quando preferimos dizer a mentira em relação à verdade. Somos fracos quando temos medo do que possa acontecer com a nossa integridade física. Não acreditamos que o Senhor é capaz de nos sustentar. Somos fracos quando não deixamos nos levar, ou quando nos deixamos levar pelas conversas impróprias, indecentes e tolas. Somos fracos quando não acreditamos em nosso potencial como estudantes, como profissionais, como homem, como mulher. Somos fracos, meus amados, quando não deixamos o Senhor usar os nossos dons, usar os nossos talentos para a glória do seu nome. Nesses momentos nós somos fracos, e que é como é triste quando nós tentamos convencer-nos do contrário, pensando que somos fortes. Lembre novamente que o orgulho precede a queda, e lembre também que Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Então eu repito novamente: você é mais fraco do que você imagina. Mas, por outro lado, eu posso declarar que também somos mais fortes do que podemos pensar. Se por um lado somos fracos, mais fracos do que imaginamos, por outro somos mais fortes do que podemos pensar. Meu amado, quando nós estamos com Cristo e Cristo está conosco, as nossas fraquezas são aperfeiçoadas, as nossas fraquezas ou pontos frágeis são fortalecidos. É o que significa a expressão que Paulo usou, dizendo: quando eu sou fraco, é que sou forte. Que sentido teria essa frase, se não no sentido da rendição? Então eu acredito que o Senhor expõe o quão fracos somos, para que o poder dele se manifeste diante de nós. E o poder dele é que nos torna fracos
quando nós estamos fracos. E quando nós achamos que somos fortes, nós agimos por conta própria, nós agimos sozinhos. Mas ao admitir o quão fraco nós somos, meus amados, Deus assume o controle. E não somente assume o controle, mas mostra o seu poder. É por isso que eu saio daqui, quero que você saia daqui com duas convicções claras em relação ao quão fraco nós somos. A primeira convicção que nós precisamos sair daqui com ela é que nós precisamos dar ouvidos à voz de Deus, nos desviando dos caminhos maus. Enquanto Pedro estava cheio de si, disse: eu jamais te negarei. Ele provou da amargura que é na prática ter que enfrentar uma situação de negação. Eu jamais te negarei. Ele não deu ouvidos à voz de Jesus. Meu amado, dê ouvido à voz de Deus. A palavra de Deus nos diz: se hoje vocês ouvirem a minha voz, não se comportem como fizeram lá. Ele cita o exemplo lá que aconteceu no deserto em Meribá, quando ali vocês, cheios de si, pensaram que poderiam ignorar a minha palavra. Meu amado, Deus nos convida para ouvir a voz do Senhor. E não pense você que Ele não esteja falando, Ele está falando constantemente. Então dê ouvidos à voz de Deus, porque a voz de Deus lhe ajudará a desviar dos maus caminhos. Pedro não deu ouvidos e se enveredou por um caminho perigoso demais. Não precisamos, meus amados, provar o gosto amargo do que vem a ser negar a Jesus. Não precisamos, mas só o faremos se dermos ouvidos à voz do Senhor. E a segunda coisa que eu quero que você saia daqui, depois de dar ouvidos à voz do Senhor em todas as áreas de sua vida, é que você viva humildemente diante do Senhor, reconhecendo quando você erra e agradecendo quando você acerta. Nós somos pessoas que erram e que acertam. Por isso falei no início que às vezes nós somos fortes, outras vezes nós somos fracos. A nossa humildade diante de Deus fará com que nós reconheçamos os momentos em que falhamos, ao invés de justificá-los. Há muitas pessoas que tentam justificar os seus erros. Nós não precisamos disso. Quando você errar, reconheça o seu erro e volte-se para Jesus. Foi o mesmo Pedro que, quando estava então ali e pela terceira vez negou Jesus, Lucas narra essa passagem com muita emoção. Diz que Jesus estava dentro da casa onde ele iria ser julgado, e Pedro estava do lado de fora se aquentando, e naquele mesmo instante um olhar de Jesus cruzou a janela em direção a Pedro, e o olhar de Pedro entrou dentro da casa em direção a Jesus, e ali então, não com um olhar acusatório, Jesus tem olhado para Pedro e dito: Pedro, eu disse, Pedro, se conserte, irmão. E o texto diz que naquele momento Pedro chorou amargamente, chorou profundamente. Eu fico tentando imaginar Pedro naquela situação copiosa de choro, uma lamentação profunda. Talvez colocasse as mãos na cabeça e falasse: o que foi que eu fiz? O que foi que eu falei para Jesus? Por que eu não fiz o que eu falei? Você consegue se colocar nessa situação? Pois toda vez que nós erramos, o que precisamos é reconhecer o erro e não mais fazê-los, não mais torná-los em nossas vidas reais.
Isso é o arrependimento. Então, que a nossa humildade nos leve ao arrependimento. Agora, meu amado, eu quero lembrar você que Jesus jamais desistiu de Pedro. Pelo contrário, Jesus sempre olhava para Pedro e falava: esse camarada vai ser um cara de sucesso nas minhas mãos. Esse homem vai ser um homem tremendo nas minhas mãos. Por isso, quando você acertar, glorifique a Deus. Quando você estiver no caminho certo, não fique pensando que é o que você deveria fazer, não. Glorifique a Deus, embora seja o que você deveria fazer. Glorifique a Deus e fale: Senhor, obrigado porque eu resisti ao mal hoje. Obrigado, Senhor, porque eu não cedi à tentação. Obrigado, Senhor, porque eu consegui crer na sua providência. Obrigado, Deus, porque eu me livrei do mal. Eu guardei a minha boca. Os meus olhos foram protegidos. As minhas mãos, meu Deus, está seguro em Ti, não em outra qualquer coisa. Então glorifique a Deus quando você acertar, meu amado. Eu creio que Pedro, em outros momentos em que ele acertou, e olha que ele acertou muito mais do que eu, ele glorificava a Deus, ele exaltava o seu Criador, porque cria que ele era fraco, mas forte ao mesmo tempo. Não conseguia mover uma pedrinha no caminho, mas era o grande Pedro, a pedra que confiou na rocha que é o Senhor, e pôs os seus pés no Senhor, e porque pôs os seus pés no Senhor, não caiu. Glorifique a Deus nos momentos em que você acertar. Deus seja exaltado todas as vezes que você, embora fraco, se torne forte nas mãos do Senhor. Todos nós somos fracos. Todos nós temos as nossas limitações. Todos nós passamos por momentos difíceis. Mas diga como Paulo disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Seja o Senhor com você, meu amado, que nos momentos de lutas e fraquezas você reconheça que Deus é maior do que você e que a luta que você atravessa. E louve a Deus nos momentos de vitória para a glória do Senhor. Que Deus abençoe.